Porque o mundo inteiro, até hoje, depende de crédito. É para isso que serve a contabilidade. Então, cada vez mais a contabilidade, nós já falamos em até livros de contabilidade blockchain. Então, dizer que a contabilidade vai desaparecer é porque não tem noção. Não é possível, você não precisa se humilhar tanto para migalhas. Esse cara nunca vai te respeitar, então cobra valor de mercado. Sabe como é fácil fazer hora? Quanto é que você vale? Quanto é que custa um contador? Quanto é que custa um analista contábil? Quanto é que custa um analista fiscal, um analista de recursos humanos? Sei lá, por aí vai. Um auxiliar, tudo isso, custo de sistema, Pega tudo aquilo, bota num pacote e divide por 220, você chega no custo hora. E aí, pessoal, mais um Marta Sincera Cast. E hoje, gente, depois de mais de um ano de podcast, eu tô chamando esse homem aqui faz tempo. Eu estou nada mais, nada menos que o meu contador aqui hoje, que está comigo já tem 20 anos, mas que eu já conheço ele tem uns 25 anos, tá? Então, assim, eu era uma bebê quando conheci o Lopes, uma bebê. E é um querido, eu gosto muito dele, é um prazer receber ele aqui. Geazi Lopes, obrigada pela tua presença, obrigada por ter separado um tempinho para vir bater um papo comigo, para falar com os contadores, sua experiência de muitos anos, mas melhor do que eu falar do Lopes, vem que eu chamo você de Lopes, não tem jeito, Geazi é o nome secundário. De vez eu falar do Lopes, eu quero que o Lopes fale dele. Quem é o Lopes? Por que o Lopes resolveu ser contador? Por que o Lopes resolveu empreender na contabilidade? Mais uma vez, obrigada. E me fala aí, quem é você? Bom, Marta, eu acho que eu que te agradeço pela oportunidade. É sempre bom estar com você. A gente, de fato, se conhece há muito tempo. Você não era bem uma bebezinha quando eu te conheci, mas você vivia de me vender as coisas. Sim. Que, aliás... A gente se conheceu, eu tinha 18 anos, Lopes. É mesmo? 18 anos, quando eu vendi para você a primeira assinatura lá atrás. 18, eu tô com 40. Meu Deus do céu. Vida voa, né? Eu preciso de uma reparação um dia. Você me empurrou muita coisa. Vendi bastante. Bom, a questão da contabilidade tem muito a ver com as minhas origens, não é? Eu venho do interior da Bahia. Naquela época, você não tinha opções, você tinha magistério ou contabilidade. E, obviamente, eu optei por contabilidade, uma região muito pobre. Enfim, eu fiz o técnico em contabilidade lá. E depois vim para São Paulo com 19 anos e foi daí que a vida começou. Eu já tive muita sorte ao chegar aqui, imediatamente eu já fiquei um mês sem fazer absolutamente nada e morava na casa do meu tio e algum conhecido do meu tio falou, putz, chegou um sobrinho meu, dá uma oportunidade, ele sabe de contabilidade, aquelas coisas todas. E eu fui trabalhar com um cara que você chegou a conhecer, que veio ser meu sócio, o Dirson, já falecido. Lembro. Um querido, um cara que eu amo até hoje, não é? E porque esse é o dom que eu carrego, né? O dom da gratidão, né? Foi esse cara que abriu as portas para mim. E aí eu ganhei muita experiência, eu tive muita sorte também nessa trajetória, não é? Trabalhava no Bradesco, depois que eu saí lá do Dirson, o Dirson tomou um rumo e eu acabei indo trabalhar no escritório do João Ortega. E eu comentei com o João, não é? Aquele velho sonho, né? Teve uma época, você não sabe disso, seus pais sabem, que no Brasil ser caminhoneiro ou ser bancário eram atividades assim que... Né? Eu comentei do meu desejo de trabalhar em banco. Né? Ele falou, putz, vou ter que colocar no Bradesco. Fiquei lá 8 meses. Uhum. E como eu sempre tive muito cuidado em atender o público e tudo mais, um desses clientes bem atendidos por mim, que eu não suportava aquele maus-trato que o pessoal indiferente deixava formar fila em balcão e tal, ele me indicou para uma construtora. Foi a primeira contabilidade que eu assumi. E de cara, eu já assumi essa contabilidade que tinha uma auditoria independente. Falei, misericórdia, estou começando agora, já tenho uma auditoria independente por trás, eu não vou durar muito aqui.
Ao contrário, talvez por carisma, pelos meus valores, essa empresa ou essa pessoa em particular me ajudou muito, né? Me ensinou muita coisa. E aí eu toquei a vida por aí. Aí quando chega lá em 89, eu já era sócio de um escritório de contabilidade, e aí eu fui embora para Caçapava. Tinha um cliente nosso, cujo filho tinha 1 ano menos do que eu, o Gabriel, e o Ricardo se apaixonou por mim. Porque queria me levar, e não, você vai fazer minha contabilidade, vai não sei o quê. Acabei indo, cedi e fui, né? O Ricardo tinha muito carinho por mim assim, porque justamente o Gabriel tinha 1 ano menos do que eu, e eu acho que ele tinha esses aspectos, ele fazia alguma comparação. Uhum. Pois bem, aí eu entrei na Unital, na Universidade de Taubaté, sobretudo porque não tinha muito o que fazer, eu precisava de algum local para frequentar. Mas aconteceu que aí também eu casei com a minha atual esposa. Casei não, né? Ela era minha funcionária e houve um acidente, ela ficou grávida, né? Justamente nesse momento que eu tô migrando para lá. Putz, aí eu falei, morei 6 meses em hotel, aquela coisa toda, tal. Aí fiquei 1 ano lá, o Ricardo, comecei a implantar microsiga de cabo a rabo, praticamente sozinho, não é? E eu já estava chegando no PCP, aí contratei contador, área fiscal, o Ernesto lá era um tremendo recurso, de área de recursos humanos e tal, e eu estava em finanças e administração. E aí, com a gravidez da minha esposa, agora esposa, não é? Depois de 30 anos nós casamos, né? E mais de 30, né? Que a Débora... Enfim, aí eu entrei para a faculdade e o Ricardo falou, Lopes, se você implantar esse sistema todo, você vai trazer problema para mim e tal. Me reservo o direito de não dizer quais problemas que seriam, mas era uma transparência que não interessa para muita gente. Falei, Ricardo, sendo assim, eu vou embora, fica você, imagina. Enfim, voltei para São Paulo, era a época do governo Collor, Cofisco, eu tinha um pouquinho de dinheiro, aí fiquei na vala comum, como todo mundo, com 50, não me lembro agora, R$50, 50 conto, nem me lembro mais. Voltei para São Paulo, voltei de novo a me reencontrar com o Dirson, né? Enfim, fui para lá, passei um sufoco danado, foi um momento difícil, o negócio parou tudo, ninguém tinha dinheiro, as empresas, muita dificuldade e tal. E prossegui, mas não sei porquê, como diz um filósofo americano, sorte é preparo e oportunidade, as duas coisas dependem de você. Logo aí eu me encaixei de novo e fui tocando a minha vida e conheci umas pessoas importantes, sobretudo da área do mundo do direito, né? E calhou que daqui a pouco eu virei sócio de um escritório de contabilidade, que foi virando sócio do outro, ainda que as sociedades fossem sociedade em comum, como dizemos no direito, sem formalização, aquele tipo de coisa, mas existia, a gente tocava, fazia empresa e tal. E uma dessas pessoas foi no governo Collor, quando ele voltou do Procon, que era um cargo importante no Procon, eu o procurei de novo, não é? E nesse momento eu era sócio da CVA Contábil, esse eu era sócio de verdade. E ele voltou do Procon de Brasília, aí eu procurei lá na Receita Federal, falei, putz, fulano, e aí, tal, putz, bacana, tal. Aí avançamos. Ele me apresentou um rapaz que tinha acabado de sair da USP, o Mário Henrique, um menino brilhante, e eu montei a Tributos Contabilidade. Foi primeiro para um escritório, chegando lá nós vimos umas coisas que estavam muito... né, a gente não podia participar daquilo, e aí montei a Tributos. Isso já vai lá para mais de 30 anos, salvo engano, aí 31 anos. Montei a Tributos e estou me mantendo de pé. Passei alguns perrengues nessa trajetória. Logo aí o Mário arrumou um emprego na multinacional, aí eu fiquei sozinho na sociedade, mas eu já comecei, salvo engano, com 15 funcionários, entre eu e os outros. Começamos grande, porque pegamos uma rede de supermercado que veio desse negócio que eu não podia levar para aquele escritório.
Entendi. que era outro perfil de cliente. E fui nessa trajetória. Mais adiante, e atributos assim, a gente montou atributos, o próprio nome tributos, né? Tinha muito dessa questão ênfase de tributário, porque eu vivia no meio dos advogados, né? E era gente desse mundo mesmo, não é? E não, nós temos que ter uma contabilidade especializada, tal. Era um tempo em que o direito tributário influía sobremaneira no direito como um todo, no direito social, no direito empresarial, eu diria assim, sabe? E a Tributos nasceu com esse intuito de ser um escritório que, de algum modo, se especializasse em direito tributário, não é? Ou se voltasse para isso, para dar justamente suporte para esse pessoal. Porque direito, os tributaristas perceberam isso, não sei se sempre foi assim, mas perceberam que ter um contador, estar próximo do escritório de contabilidade ou de um profissional de contabilidade é de suma importância, porque, ao fim e ao cabo, quem opera o direito tributário na prática são os contadores. Show. Não é? São os contadores que a matéria-prima, né, você vai mexer com PIS e COFINS. Começa primeiro das inovações, das atualizações. Nós, da advocacia, que eu também sou advogado, nós da advocacia, nós trabalhamos, como não tem muito mercado consultivo no Brasil, porque as pessoas não têm essa cultura de prevenção, né? Se paga seguro de carro, plano de saúde, um monte de coisa em caráter preventivo, mas ninguém pensa em consultoria preventiva. Então preferem acontecer o litígio para depois correr atrás. E é quando fica muito caro. Né? E assim vai. E, enfim, em apertada síntese, eu acho que eu devo ter te respondido um pouco sobre o início dessa trajetória. Isso aí, respondeu sim, Lopes. E aí você falou uma coisa interessante, que você advoga também, né? Desde o começo você já começou a ter bastante parceiros aí, advogados, você sempre gostou dessa área também. E eu sei que você é advogado. Por que também escolheu o direito? Foi por causa dessa parte do tributário, que quem pode cuidar disso é mais o advogado do que o contador? Porque você disse, quem vive na prática o tributário é o contador. Mas quem pode advogar no tributário é o advogado. Foi por esse motivo que você escolheu ser advogado? E quais as vantagens que você viu em ser advogado? Então, eu acho que eu já estava meio cansado, né? Eu estava dizendo das contabilidade, que eu comecei lá em Unital, depois eu entrei voltei de lá, entrei aqui, acho que foi em 90, entrei na FICAP ali, na Liberdade, também não aguentei, falei, não vou fazer mais contabilidade. Meu CRC é da antiguidade, eu só não posso ser auditor, o resto eu posso tudo. Né? Eu sempre tive clientes, sociedade anônima, esse tipo de coisa, uma coisa que nunca fez falta para mim. Muito recentemente eu fiz um EAD, só para dizer que tenho, mas você acha que eu vou prestar exame nessa altura da vida? Né? Eu acho que não vai mudar nada na minha vida. Segundo, eu fui fazer direito porque, primeiro, que eu sempre fui um CDF. Eu sempre estudei muito desde moleque, sempre, sou autodidata. E eu não vejo na contabilidade, eu não sei se é porque a contabilidade não tem, nós vamos tratar disso mais adiante, não tem essa receptividade, essa importância toda, sabe? Tanto é que se basta ir em qualquer livraria, veja o tanto de títulos que você tem no mundo do direito e o mundo da contabilidade. Pode pegar uma GV, vai na biblioteca da GV lá, né, onde economia, administração, contabilidade, tudo isso, pode ir na USP também. Né? Você não vê tanta obra, tanta publicação, os autores são sempre os mesmos. No mundo do direito, a coisa é inesgotável. Você pega lá, direito de família, não vou nem falar de outros ramos do direito, não é? Pô, você vai achar 50 títulos, pelo menos. Né? E por aí vai. Então, e veja, a questão do direito tributário e do direito societário, essas coisas todas estão também implícitas na vida da gente. É a gente que faz alteração de contrato, né? A gente que faz constituição de empresa, a gente que estuda a legislação, apura PIS, que eu fiz imposto de renda e contribuição social, a gente que pratica isso. Mas a gente tem que ter muita humildade
Quando eu fazia contrato no decorrer, eu tive o privilégio de trabalhar para umas empresas importantes. Né? Trabalhei para um grupo que, no tempo de glória, tinha os melhores advogados do Brasil, sabe? Gente como Márcio Tomás Basso, gente assim, desse nível. E, obviamente, essas pessoas produzem coisa. E eu sempre fui um consumidor de produção alheia. Né? Eu costumo dizer, né? O cara faz uma tese de doutorado, leva 5 anos, 10 anos, e no mês, se brincar, eu aprendo muita coisa, se não tudo, sabe? Isso é o privilégio da leitura. Então eu achava que os meus contratos, que eu fui emendando, vendo coisas que eu gostava, tal, mas eu não tinha noção exata. Eu achava que eu sabia fazer contrato social. Achava que era um belo de um contrato e tal, aquela coisa muito seguro, mas eu não tinha exatamente a noção. Quando eu faço direito, o mundo ganha outra dimensão. Primeiro que o direito é uma ciência que tem linguagem própria, como a contabilidade, como qualquer outra ciência, e metodologia. Isso é que faz a diferença nas ciências, né? Toda ciência tem linguagem, metodologia, aquela coisa toda. E a gente começa a olhar sobre uma outra ótica, a ótica da metodologia, poderíamos dizer assim, e você começa a enxergar as coisas de modo totalmente diferente. Então, tem dias que eu me perco. Se eu estou pensando como um operador de direito ou se eu estou pensando como alguém da contabilidade. Olha que coisa louca, não é? Com o IFRS, que é o novo padrão internacional da contabilidade, vem uma coisa assim que, no primeiro momento, pode chocar o leigo. A prevalência da essência econômica sobre a forma jurídica. Isso é extremamente radical. Fora de... Como é que... Né? Eu vou retratar economicamente uma coisa que alheio totalmente ao contrato. Aí o exemplo melhor, que é muito usado aí pelos autores, nas faculdades, é a história do avião. Uma companhia aérea não tem avião. Quando muito tem os pneus do avião, o casco pertence a as turbinas pertencem a outro, né? Se brincar os bancos, não sei como é exatamente que funciona, mas esse é um exemplo bom, porque opera na forma de lease. Mas, então, o contrato do lease, se a gente for retratar como no passado, antes do IFRS, se a gente for retratar contabilmente o lease dentro de um balanço, ele simplesmente esse bem não existe. Então, a prevalência da essência econômica sobre a forma jurídica, se eu tenho domínio do bem, né? Se eu tenho o poder de gerar caixa, gerar riqueza, gerar tal, aquilo para mim é um bem. São visões totalmente distintas, não é? E o mundo, enfim, essa visão do direito, depois eu fui fazer pós em direito civil, com processo, pós em direito tributário, né? Eu tenho um professor querido, que é meu mestre até hoje, o Nicolau Haddad, um cara que me inspirou bastante e me fez ver muitas coisas que para mim pareciam muito óbvias. Aí o Haddad falava, não é assim. Põe uma vírgula aqui que muda tudo, mais ou menos assim, sabe? Então é uma visão, porque é uma visão totalmente diferente, por conta desses dois mundos, não é? Enfim, por isso que eu fui fazer direito, eu tenho a minha sociedade de advogados, pretendo ampliar, eu quero para a minha vida mais direito do que contabilidade, que eu já estou tanto cansado, tenho muito tempo nessa estrada. Estou muito velho já estou com quase 60 anos. Ai, nossa, velho, meu Deus. Então que velhinho. E o direito me dá o que a contabilidade não me dá. Agora sim, né, a partir do IFRS, você tem até muita coisa para você ver agora, né? Que é um novo mundo, um novo padrão internacional de contabilidade, tem muita coisa ainda para ser pesquisada, tem muita produção científica ainda para acontecer. De modo que está meio prazeroso. Só que é uma questão agora, digamos assim, de mercado. Não adianta você saber tudo isso para o tipo de mercado que você atende. Entendeu? Entendi. E o direito vai te dar a oportunidade de atender outros mercados. Pelo direito a gente atende muita coisa. Mesmo esse meu cliente que eventualmente não acha que o meu serviço não é lá tão necessário, tão importante... Quando a água sobe, da contabilidade, você está falando. Quando a água sobe um pouquinho, direito entra em ação. No outro CNPJ, ele não tem problema. Entendi. Ou ele sobe no barquinho, Entendi. ou vai nadando. É mais ou menos assim, entendeu?
Tô adorando, porque Marta sincera, tá o Lopes sincero aqui. É isso aí. Trouxe ele porque ele é sincero, gente. É isso aí. Ele já tá falando assim que contabilidade já tá deixando e vai embarcar aí pro direito, que é o grande amor da vida dele. Não, na verdade, eu não pretendo abandonar a contabilidade, que também é uma paixão para mim. Essa questão multidisciplinar é muito interessante. Nesse aspecto, eu sou um privilegiado. Não é? Eu gosto de viver nesses dois mundos. Eu preciso só separar em que momento... Você vai atuar em cada um. Exatamente. É uma coisa, minha pretensão para tributos é torná-la grande, não é? E deixar lá, para quem brotar. Ora, se você vir aí as grandes escritórios de contabilidade, sobretudo de auditoria, as grandes bancas de advocacia, são verdadeiras firmas. Esse negócio de escritório de um cara só. Primeiro que negócio de um homem só não é negócio, é problema, não é? Então, minha pretensão é essa, que esse pessoal que brilhe, falar, isso aqui um dia vai ser meu, eu não vou durar, espero cair fora antes, né? Cair fora não, tipo, toca lá, esse é meu legado. É isso que eu busco. Show de bola, Lopes. E mesmo nessa mesma trilha aí, a contabilidade mudou bastante, né? Nesses últimos anos. Então, nesses 20 anos para cá, muita coisa mudou. Olhando para tudo que mudou, tá? Muita gente fala que a contabilidade vai acabar. E muita coisa mudou na contabilidade. E agora, com o advento da tecnologia, que cada vez está mais feroz, a inteligência artificial, né? A senhorita IA. Qual que é a tua visão sobre isso? Você acha que isso vai agregar para o mercado da contabilidade? Vai sair na frente quem conseguir sair na frente com essas ferramentas, estudar isso? Qual que é a tua visão? Bom, primeiro que para quem pensa, e sobretudo para quem afirma que a contabilidade vai acabar, é porque não sabe o que vem a ser contabilidade, não é? Tá. Eu acho que tudo precisa ser pensado na origem. Para que serve contabilidade? Essa é a grande pergunta, né? Se ela vai acabar, porque na atualidade ou ela é um bem necessário, um mal necessário muito provavelmente, ou nunca foi tão necessária assim. Se você olhar, Marta, o mundo começa já no mercantilismo, a importância da contabilidade. Então, naquele momento, era necessário ter as escritas, os livros, que registrasse controle de estoque, contas a pagar, contas a receber. Porque, veja só, o mercantilismo era um modelo, um modelo econômico onde praticamente a riqueza estava no tráfego entre as nações, de riquezas naturais, aquela coisa toda. Então, como é que eu iria controlar? Né? E esse momento, esse mercantilismo também, como tudo até hoje, as pessoas precisam de dinheiro, precisam de crédito na praça. Como é que você vai emprestar? A primeira sociedade anônima, que eu tenho conhecimento, surge na Inglaterra, com o intuito principalmente de financiar a colonização lá dos Estados Unidos. Há quem diga que também modelos muito parecidos surgiu primeiro na Itália, não é? E como é que o mundo... Como é que eu vou botar dinheiro num negócio, numa companhia de navegação, num fundo de colonização, qualquer coisa, se eu não... Como é que se diz? Você prestar conta. Eu confio em você. Então, contabilidade é isso, é confiança. Quando o Luca desenvolve as partidas dobradas, aquilo simplesmente acaba por impulsionar o mercantilismo que mais tarde se transforma, a partir da Revolução Industrial Inglesa, se transforma no capitalismo. No mercantilismo, o Estado era muito duro, mão presente, né? Como se fosse uma economia centralizada. Não chega a ser, que se aproximaria do modelo de ausência de propriedade privada, que seria o comunismo, vai. Mas o Estado era muito duro. E aí, quando vem surgindo o capitalismo, aí vem a obra do Adam Smith, né, As Mãos Invisíveis do Mercado, tal, aquela coisa toda, surge o liberalismo econômico, que na verdade era mais liberdade privada e menos participação do mercado. Mas a contabilidade foi fundamental para esses dois modelos, porque o mundo inteiro, até hoje, depende de crédito.
É para isso que serve a contabilidade. Então, cada vez mais a contabilidade, nós já falamos em até livros de contabilidade blockchain, né? Então, dizer que a contabilidade vai desaparecer é porque não tem noção, né? Seja pela ótica da ciência, das ciências econômicas, né? Onde a teoria da firma se materializa na própria contabilidade. Porque contabilidade, Marta, é a capacidade de você botar um Embraer dentro de uma folha de papel A4, sabe? E o mercado sabe ler isso. O mercado sabe ler isso, sabe emprestar, sabe exigir o dinheiro de volta, não é? O mercado, enfim, é o que você vê, né? Se ouvir falar, pô, de repente sai um balanço da Petrobras e um resultado assim, a bolsa subiu, despencou e tal, porque o mercado trabalha. A Faria Lima fala em cima de balanço. Essa é a linguagem. Ou você acha que o empresário A da Faria Lima liga para o empresário B e diz, olha, como é que está aí teus números? É aquilo que tem publicidade. E essa publicidade, para ter alguma importância, ela precisa ser validada por alguém de fora, daí que surgem as auditorias independentes. Não é? Por isso que quando certos negócios, certos escândalos surgem, essas auditorias também sucumbem. Não é? Porque, veja, assim como o contador não é tabelião de picareta, os auditores também não são. Muito ao contrário. E o mercado regulatório, né? Eu costumo usar essa frase que parece um tanto pesado, mas é que nego faz cada absurdo nas empresas e acha que o contador vai bater um carimbo e ele vai embora. Comigo eu não faço. Entendeu? Não faço. Não presto nenhuma declaração assim que não seja verdadeira. Né? Eu não ganho nada com isso. É o cliente. Problema dele. Né? Se precisar de uma declaração de faturamento para levantar, eu declaro. Declaro que a Marta fatura tanto. Mas isso eu preciso de mais. Sinto muito, querida. Se é para me pôr em risco, você pode procurar para onde ir, que não me interessa. Né? Enfim, eu acho que a contabilidade, ao contrário, tende a crescer porque o mundo quer muito mais transparência, o mundo quer muito mais decência. Né? E hoje, Marta, por incrível que pareça, e os advogados estão aprendendo isso, né? Hoje toda empresa é obrigada a entregar ICD, mesmo as optantes pelo Simples. Não existe na legislação empresarial, no direito societário, no direito comercial, não existe dispensa. Antigamente tinha um guarda-livro, hoje tem um guarda-caixa. Contador que faz livro-caixa, eu vejo com muita reserva. Deveria ser proibido, deveria ser penalizado por isso. O conselho de produção deveria ir para cima. Tá certo? Certa vez eu fui fiscalizado, eu tinha muito estagiário, muito não, né? Tinha sempre estagiário, eu recebia sempre visita do CRC. Eles vêm com muita frequência quando você tem estagiário. E o fiscal me pediu os meus contratos. Eu falei, esquece. Nessa altura eu já estava quase advogado, tá? Então eu já estava meio sabidinho. Sim. Eu falei, eu não vou te dar nada. Isso aí, meus contratos têm cláusula de confidencialidade, não vou abrir para um conselho de profissão. Você está de brincadeira, né? Eu falei, você tem razão, tal. Eu falei, primeiro que uma resolução do Conselho Federal de Contabilidade não tem condição de revogar, enfim, por aí vai. Mas ele me explicou, Marta, muita gente, depois da Lei 11.101, que é a Lei de Falência e Recuperação da Empresa, a coisa melhorou um pouco, mas se pedia falência por R$5, R$20, era porcaria. Então aumentou-se o teto para você pedir falência. Mas o que acontecia? As pessoas tinham uma falência requerida e, como ela não tinha contabilidade, porque os contadores faziam livro caixa, o que acontece? Os caras já de cara já tomavam um crime falimentar. Aconteceu isso com um amigo meu. Né? Sofreu muito por conta dessa condenação que ele tomou. E iam lá e denunciavam para o CRC dizendo, olha, mas o meu contador que disse que não precisava, joga tudo na conta do contador. Sim. Ok? Sim. Então, quando eu vejo um contador fazer, eu entrego, eu tenho empresa optando simples, por óbvio, meu próprio escritório optando simples. Né? Eu entrego o ICD para todo mundo. Até recentemente eu tentei fazer um livro no papel, mas sofri para autenticar esse livro. Depois eu falei, mas com que propósito? Por uma questão de comodidade, por uma questão de transparência e tal. Quero dizer com isso que hoje, quando nós advogados, ou os advogados, né, a gente quer localizar, o mundo hoje é bancarizado praticamente.
Quando você quer localizar ativo, pedir quebra de personalidade jurídica, confusão patrimonial de empresa, você pede simplesmente o livro diário, que vem de lá, mede para um perito, você resolveu. Não é? Então eu acho que a contabilidade vai crescer de importância, sobretudo agora no Brasil, com a reforma que está para nascer aí, já está nascendo, Sim. vai ser um saneador. Vai tirar muito empresário que vive porque pratica políticas heterodoxas e muitos contadores. Vai sanear. Aí você já começa a separar o joio do trigo. Tem que ser, porque você não pode concorrer, sei lá, de modo desigual. Né? Quantas vezes você escuta de um empresário dizendo, olha, mas se eu não fizer certas práticas, eu não sobrevivo. Né? Nós temos um caso, um amigo em comum. Sim. Não é? Então, vamos trazer também muamba no contrabando, porque senão eu não sobrevivo. Sim. Então, se tudo justificasse, né? É igual o rapaz que vende coisa no metrô, o shopping metrô. Mas eu estou trabalhando. Não está trabalhando, amigo. Desculpa. Trabalho não é todo esforço humano. Trabalho não é mais do que isso. É viver num sistema organizado de alguma coisa. Porque senão eu tenho uma loja de calçado, você vai lá, bota uma barraca de calçado na frente da minha loja, você não tem custo nenhum. Então a coisa não pode ser assim. É preciso uma certa ordem. Tá certo? É assim que o Estado se organiza, é assim que as sociedades prosperam. Porque o caos, só os mais fortes prevalecem. Foi por isso que nasce o direito, né, com essa questão de dizer, vamos equilibrar a força. Porque senão, se fosse a lei da selva, seria, né, Sim. o homem e o lobo do homem, né, como já dizia o sábio. Show de bola, gente. Uma aula aqui, hein? Tô aprendendo bastante, tá vendo? Ó. Então, ele acabou de dizer aqui, você que é contador, contadora que está assistindo a gente, a contabilidade ela vai ficar muito mais importante e você entendeu depois dessa aula que ele deu aqui, né? Então, é um mercado muito bom, mas você tem que se dedicar, tem que estudar. E até aconselho, se enveredar um pouquinho aí pelo lado do direito, que são duas profissões que casam muito bem, né? As duas se casam, então fica a dica aí para vocês. Lopes, você falando tudo isso, né? Eu tô aqui pensando e já te perguntei, mas você não me respondeu. Da tecnologia, você acha que a tecnologia, a IA, ela vai impactar, ela vai mudar, ela vai conseguir te trazer mais produtividade para atender mais clientes? E aí, aproveitando isso, na tua visão, o que é consultivo, né? Porque hoje tem a contabilidade consultiva, né? O pessoal fala, no mercado se vende, e aqui é mais sincero, pode falar o que você achar. O pessoal vende muito essa questão da contabilidade consultiva. Já até vou antecipar essa pergunta também, depois a gente vai falar mais a fundo sobre o contador não ser mais darfista, que às vezes se ofende até o contador, esse contador é um darfista. Meu Deus. Mas me diga primeiro como que a contabilidade vai ser impactada com essa questão da IA, questão da tecnologia. Vai conseguir dar mais produtividade? Vai conseguir atender melhor o cliente? Ou vai ser só bom para você, contador? Bom, primeira coisa, a questão da inteligência artificial. O Brasil tem um gênio chamado Nicoleles. Depois pesquise. Vou anotar aqui. Né? É o homem, para saber quem é o Nicoleles, é aquele cara que desenvolveu aquele exoesqueleto que numa Copa do Mundo, lembra de um... Né? É um gênio. E ele fala, a inteligência nem é artificial. Ok? Por que não é inteligência? Porque são algoritmos programados pelo próprio homem, não tem, né? É possível até que amanhã esses algoritmos se autorreproduzam, tenha sabe? Mas hoje não. E não é tão artificial, né? Mas são tecnologias, desde que o ChatGPT foi lançado há 2 anos e pouco, eu estou, assim... mexendo com isso, sou um louco por tecnologia, né? Eu tenho muitas paixões, só não gosto de esporte, não torço para nenhum time, nada disso, mas contabilidade, direito, como eu já disse, política, história e tecnologia. Atributos, só para você ter uma ideia, eu vou chegar lá. Você sabe disso, que eu fui um dos pioneiros na virtualização do meu escritório. Verdade. Então, isso eu inspirei algumas pessoas
clientes e tudo mais. Veja só, eu li um livro há muito tempo chamado A Terra é Plana, nada com terraplanismo desses malucos que tem por aí hoje, não é? Uhum. Naquela época, e o cara não estou trazendo o nome dele aqui, mas ele escreve até hoje no New York Times, escreve aqui na Folha de São Paulo, enfim. Ele dizia que o Skype, só para situar o livro no tempo, o Skype seria o futuro das comunicações. Uhum. Você veja há quanto tempo faz isso. Uhum. Foi ontem, na verdade, mas em termos de tecnologia e tal. E naquele momento eu aprendi, ou caí a ficha, de que grandes companhias do mundo, Boeing, Microsoft, todas essas empresas globais, elas estão nos lugares mais importantes, na China, na Índia, e blá, blá, blá. Eu falei, caramba, porque se uma empresa que nem a Boeing ou a Microsoft, né, está virtualizada ou trabalhando em home office, na época não era home office, estava espalhada por aí, por que um escritório de contabilidade não? Por que uma menina, e isso foi um caso concreto, por que uma menina tem que sair de Guarulhos com um bebê, deixar um bebê pequenininho em casa para vir usar o notebook no Paraíso, na Rua Vergueiro? Eu achava isso uma estupidez assim, sem precedente. Porque, no fundo, o que se faz? Se vem para os escritórios para usar um computador. Quando foi em janeiro, a pandemia foi 20, não é? Isso. Quando foi em janeiro, eu comecei a dar para as meninas, que acho que tinha 2 ou 3 lá que tinha, uma delas, é esse caso que me inspirou, sobretudo, falei, não, você não vai ser mais em Guarulhos, você leva o computador, trabalha de casa. Você consegue? Consigo. Então, toca de lá. Não tem nada que você não possa fazer aqui, e vice-versa, não é? Uhum. Então eu tirei um sacrifício. Olha que absurdo. E é isso, as pessoas saem de Santo Amaro para ir trabalhar na Praça da Sé, para usar um computador. Ou fazem o caminho inverso, tá certo? Então, depois desse livro me impactou, em janeiro eu comecei. Fevereiro, os rapazes que trabalhavam lá falaram, putz, estende pra gente pelo menos o sábado, né? Falei, putz, vocês estão de sacanagem, né? Vocês já estão querendo aproveitar para emendar e tal. Isso foi janeiro, fevereiro. Março, o que acontece em março? A pandemia. E naquele momento eu usava um sistema que era uso local, em servidor. Então a gente teve que já fazer VPN, esse tipo de coisa, para acessar remotamente, porque a gente estava migrando para o sistema atual. Não é? Quando chegou março, Marta, eu não tive problema. Foi mais problema para quem doar os móveis, entendeu? Sim. Ou seja, esse tipo de pensamento é paradigmático para mim, sempre foi. Sempre tentei explorar o máximo de recursos que os meus sistemas têm, né? Hoje eu estou dentro do sistema atual, que é o domínio sistema da Thomson Reuters, eu estou tentando tirar o maior proveito possível da integração dele, da automação. Na contabilidade, para você ter uma ideia, eu nunca fui lá grande coisa em Excel. Mas depois do ChatGPT, Marta, eu estou fazendo umas coisas que nem eu acredito. Né? E estou fazendo planilhas assim, muito legais, muito úteis. E aí eu comecei a usar no Excel, só para você ter uma ideia, tem um tal de Power Query, que é quase que uma programação, mas é muito inteligente. Então, de modo que você me manda um extrato hoje e, putz, naquele mesmo layout, já lá dentro eu usei o próprio Power Query ou uma combinação de fórmulas e tal, de modo que hoje eu puxo um diário e já tenho na outra ponta a composição de cliente, fornecedor, já com composição de conta. Isso, para mim, para qualquer contador, sempre foi uma necessidade. Eu preciso provar. Né? Se amanhã eu sofrer uma auditoria, se amanhã eu sofrer uma circularização, qualquer coisa, eu preciso dizer que o meu saldo no banco X, ou no cliente, o fornecedor tal, é X, porque é X. Por isso. Né? E, por fim, eu pretendo para esse ano agora, ainda mesmo com esse mesmo sistema, porque eu não acho ele nenhuma 8ª maravilha do mundo, tá? Todos os sistemas de contabilidade, salvo os que foram reescritos ultimamente, porque não é fácil disso, sobretudo porque, por conta do usuário. Sim. As empresas fornecedoras de software nesse segmento padecem muito, porque o pessoal tem muita dificuldade. Ainda acha que proteção de dados é meter servidor dentro de quartinho trancado, uns negócios loucos assim. Tem gente que não acredita em nuvem, acha que tem vulnerabilidade, enfim, todo tipo de coisa. Mas eu quero
Imagina o seguinte cenário. Isso não é de tudo utopia, tá? Eu já não fiz porque me faltou gente para sentar com um cara e dizer, os passos são isso, para escrever o algoritmo, sabe? Tipo assim, imagina que o meu computador vai estar ligado. Então eu digo lá, vou soprar lá para a inteligência, dizer, para o meu robozinho, dizer, olha, eu quero que você selecione a empresa tal, né, a empresa 22, vá lá no módulo do fiscal, execute tudo que está lá. Que na verdade é o quê? O que o humano faz. O humano vai lá, com o mousezinho, clica tal. Todas essas operações humanas, eu não estou falando de interpretar nada, de pensar absolutamente nada. Estou falando de algo mecânico mesmo. Então, eu acredito que vai ser nessa direção. Eu pretendo isso. E com relação às inteligências, as várias inteligências que a gente usa hoje, para manter o IA ou IA em evidência, eu já faço bastante uso. Hoje, os meus colaboradores já escrevem bem melhor e-mail a partir do uso do Copilot. Fala, pelo amor de Deus, você não escreve essas iniquidades que vocês estão acostumados. Passa pelo menos pelo sensor. Pede para o Dr. Copilot revisar pelo menos a gramática. Veja se... Né? E muita coisa, leitura, sumarização, uma série de coisas. E meu papel lá é tentar inspirar essa turma. Não é para o progresso e desenvolvimento deles. Eu já formei muita gente nessa vida, sabe? Então eu tento dar, sei lá, dessa inspiração. Eu faço essas coisas assim, coisa, né, que, putz, não tem nada a ver com tecnologia, mas eu me esforço. E hoje está muito mais fácil. Hoje um Python, que é algo tão importante, eu posso, de repente, fazer com o ChatGPT. Tá certo? Então, ou seja, nosso mundo é o quê? Dados, informação, conhecimento, que está muito... eu tenho 3 revistas especializadas. Caramba, se alguém tiver o cuidado de hoje pegar, cortar, colar, né, aqueles temas e tal, porque a gente aprende, sobretudo no direito, que você não pode ficar com uma fonte só. Você tem que, quanto mais fontes você tiver, melhor. Então, se você tem uma IOB, uma Sinofisco, uma, sei lá, Econet, seja lá o que for, lê cada uma e vê naqueles pontos que convergem ou divergem. Tá certo? Se 2 convergirem, legal, então essa fonte me basta. Mas e se divergem? Né? Então, as ferramentas estão aí. E não adianta, atividade de contabilidade como de direito são atividades intelectuais. Se você não estuda, amigo, tu está fora. Mais cedo ou mais tarde o mercado te expurga, tá certo? Você não vai enganar o tempo todo. Sim. Né? O darfista, como vocês falam, que me causa um mal-estar enorme. Né? Não é o que eu falo, é o que o mercado fala. Me causa um mal-estar enorme, porque eu nunca emiti DARF. Porque, veja, se na época da máquina de escrever, eu venho da ficha tríplice, os velhos vão saber do que eu estou falando. Ficha tríplice, tá? A gente datilografava com carboninho, ia lá, fazia os livros, aquela coisa toda para essa molecada aí da contabilidade. A gente preenchia DARF, até porque as pessoas não sabiam datilografia. Ok? Mas faz muitos anos. Eu, durante muitos anos, eu não emitia DARF de retenção na fonte. Olha o vocábulo, fonte pagadora. A tesouraria que tem que emitir, que tem que fazer a retenção, preencher o DARF, na época até a mão, hoje está mais fácil ainda, que você tem o Cicalc, há muito tempo já tem o Cicalc, depois o Cicalc Web, né? E eu não fazia. Eu passei a fazer emissão de DARF de retenção, né? Não é porque eu sou soberbo, não, é porque eu abomino toda forma de abuso. Sim. Tá? Ter que mandar um DARF de uma cota de imposto de renda porque o cliente não sabe fazer isso. E às vezes eu falo para o pessoal, faz o seguinte, de modo educativo, pede para a pessoa compartilhar a tela. Vamos lá, entra lá no Cicalc Web, atualiza lá, é o mesmo que você vai fazer. Mas é dever seu, não é dever, meu amigo. Eu sou o contador da empresa. Quem assina o certo ou errado na tua empresa, aquilo lá que vale alguma coisa lá para o mercado, sou eu e ele, não é você. E comumente isso é preguiça de funcionário. Então, porque se deixar alguns, ficou mais importante que o próprio CEO da companhia, né? Que não está sabendo, não está se metendo com aquelas bobagens lá, aquelas coisas sem importância, que é contabilidade, esse tipo de coisa, sabe? E por aí vai. Então, eu acho que a contabilidade só vai crescer de importância. Vai haver
uma questão darwinista. Eu espero há muito tempo. Eu achava que isso ia acontecer antes de levar esse simples para 4.800.000, que eu considero isso assim. Não é uma questão de eu não gostar do simples, que de simples não tem nada, diga-se de passagem, né? Eu não gosto do simples porque o simples na cabeça do cliente não vale nada. Qualquer valor vale porque é simples. Eu prefiro 1000 vezes um lucro real. Isso aí. Te dá muito mais dignidade, tá certo? Muito mais importância. Ainda que não agregue tanto mais valores, tá certo? Porque, Marta, honestamente, se você não tem um funcionário, para que você precisa de um contador para operar um simples? Se você tem uma MEI, para que você precisa? Diz para mim. Por isso que tem cara, e às vezes eu indico para alguns clientes que o cara chega lá, eu falei, cara, tem serviço, contabilidade digital aí que custa R$ 99,99. Vai lá. Por que você vai pagar R$300 para mim? R$300 já dá para tua esposa cuidar de pé e mão no final de semana, todas as vezes por mês, dá para você melhorar a ração do cachorrinho. Você não precisa de pagar 300 conto. Parece uma brincadeira, mas... né? Compare, não precisa responder. Quanto custa um pé e mão? E compare com os honorários que o povo quer pagar ou que os contadores cobram por aí. Exato. É isso, gente. Que aula, Lopes. Que aula. E você que está do outro lado, está prestando bem atenção aí. É sobre isso, né? É sobre isso. Muito bom, muito bom. E é saber valorizar. E uma coisa que o Lopes sempre fez muito bem foi valorizar o passe dele, valorizar aquilo que ele faz, que de fato é entregar. E isso foi uma coisa muito legal aqui agora. Eu assino o que você faz de certo e de errado na sua empresa. Olha que poderoso isso. Isso é poderoso, gente. Eu assino o que você faz de certo e faz de errado. Isso aí é um baita argumento. Lopes, nesse decorrer de todo esse tempo, na tua visão, dá para ficar rico com o escritório de contabilidade? Ou você tem que complementar com outra profissão, que nem colocar o direito junto? Porque realmente é muito bom para o cliente quando você tem o advogado e o contador. Isso é ótimo. Isso é muito bom. Agora, o cara que está ali, o cara que não é advogado, que é a maioria das contabilidades, tá? Ele é só contador. Você acha que ele consegue ficar rico tocando escritório de contabilidade? Ô, Marta, eu acho que tudo dá para ficar rico. Verdade. Vendendo revista. Isso aí. Como é que chamava? Enciclopédia Britânica, você que foi vendedora e é uma vendedora de mão cheia. Boletim informativo. Boletim informativo, vendendo bala na rua, camelô, tudo dá para ficar rico. Não é? Tudo dá para ficar rico. Aí é uma questão, sei lá, eu acho que é uma questão de pessoa. Eu, particularmente, não sou rico, ao contrário, sou um arremediado. Mas eu sou um poeta, eu costumo dizer que eu não tenho um escritório, eu tenho um ateliê, sabe? Eu tento tudo que eu tento fazer, e depois da pandemia foi melhor ainda, que eu fico sozinho. Embora hoje eu seja muito mais perturbado pela minha equipe em termos de contato, assim, porque é difícil o sujeito sair de lá, dar a volta aqui para vir na mesa, bater na minha porta e entrar. Quando ele está lá, sei lá, no interior de São Paulo, Fortaleza, na Bahia, seja lá onde for, basta ele dar um toque, ele me perturba muito mais. Isso aí. Não é? Então eu me sinto muito mais... Pressionado. Sabe? Sei lá, de muito mais fácil acesso para esse tipo de coisa. Então, eu sou um artista. Eu confesso que eu trabalhei para muita gente importante e tal, mas eu nunca soube cobrar, porque era um artista. Né? Eu ficava muito na produção. Né? Você conhece a minha história, eu sempre tive alguém à frente dessas questões todas e me omiti com relação a isso. E quando eu não fazia gestão de contrato. Então, de repente, você está pagando para trabalhar. Que é exatamente o que eu vou fazer no saneamento agora, na virada de ano. Tem que nem isso que eu falar. Velho, reequilíbrio econômico e financeiro do contrato. Uma experiência que eu trouxe de licitação. Né? Então, você não pode realinhar contrato. Mas se houver um desequilíbrio, você chama e fala, Marta, olha, eu estou pagando para trabalhar para você. Ou vamos realinhar, ou você vai ter que procurar. É isso, gente. Pagar para trabalhar é uma iniquidade. Não pense você. O cliente não tem lealdade com você. O primeiro cara que ele encontrar, sei lá, na farra,
que ele vier com aqueles milagres para ser educado aqui, né, em respeito à audiência, o primeiro milagreiro que ele encontrar, e eu vou contar uma história muito breve, ele te troca. Ele quer resultado. Contabilidade é a pólice de seguro. Qualquer bobagem custa 500 conto, qualquer omissão, qualquer coisa. E os caras não querem te pagar 250, não querem te pagar os mesmos 500 reais. Tá certo? Um funcionário teu se omitiu, ou você mesmo errou, se omitiu, deixou de entregar, custa 500 pau. E quando a multa é sobre percentual de faturamento, do crédito, seja lá o que for, isso é muito grave, isso é muito caro, pode ser muito caro. Mas você se acertar não faz mais que tua obrigação. Ninguém te manda um whiskyzinho, uma caixa de chocolate, nada disso. Você não fez mais que tua obrigação. Mas vai errar, nega. Erra para tu ver. Tá certo? Então, você tem que cobrar bem. Então dá para ganhar dinheiro sim. Você pode ganhar de duas formas. Eu quero ter um escritório com 50 mil clientes, se você sabe de que eu estou falando, trabalhando, sei lá, cobrando o meu salário mínimo, 500 reais por mês. Ok? Eu quero ter só clientes com ticket de 4 mil reais, 5 mil reais. Você faz as opções. Como no direito, no direito tem o tal dos escritórios boutiques. Tá certo? Sim. Tem cliente que não consegue passar na porta, porque não tem bala para entrar lá. Eu já tentei indicar cliente para esse tipo de gente. Eles não passam no perfil, capacidade econômica. Não é? E o cara muitas vezes acha que, né? Pô, mas você tem um vai lá, fala com fulano e tal, o cara manda aí e tal, por consideração, chega a falar, o cara me liga, doutor, não se enquadrou, não dou esquisito do perfil. Normalmente a causa não nos interessa, ou não tem perfil para ser nosso cliente. Então são os escritórios boutiques. Sim. Né? E o contador não pode ser essa coisa que vai pegando tudo que aparece pela frente. Quando a gente está no início de carreira, a gente muitas vezes se submete a isso. Mas quando você está a certa altura da tua vida, você pode também filtrar isso. E o cliente que não te reconhece, que não quer reequilíbrio econômico, aquele que era um cliente teu, que tinha uma lojinha, que agora tem 5 lojinhas, né? Tinha uma fábrica, agora tem mais 5, 10 filiais. Esse cara que não consegue ver o crescimento dele, que ele não pode monetizar, não pode remunerar você, esse é o tipo do cara que você tem que se manter longe. Ele vai te escravizar, ele vai te sugar tudo. E quanto maior ele fica, mais risco ele te traz. Sim. É melhor você fracionar um cara desse, se livrar de um cara desse, você não se concentra, sabe? Ele vai embora amanhã, ele te arrebenta, tá certo? Por quê? Porque você está pagando para trabalhar para aquele cara. Se você pudesse desplugar tudo, perder aquele cliente como se fosse uma empreitada e desconectasse os funcionários ou os custos que você tem alocado nele, você não sentiria tanto impacto, não é? Mas não é isso que se trata. Então, dá para ganhar dinheiro em contabilidade? Dá, como tudo na vida, como eu disse, não é? Mas a gente tem que ter sabedoria, sobretudo, não é ser soberbo, sabe? Mas você não precisa... Não é possível, você não precisa se humilhar tanto para migalhas. Esse cara nunca vai te respeitar. Então, cobra valor de mercado. Sabe como é fácil fazer hora? Quanto é que você vale? Quanto é que custa um contador? Quanto é que custa um analista contábil? Quanto é que custa um analista fiscal, um analista de recursos humanos? Sei lá, por aí vai. Um auxiliar, tudo isso, custo de sistema, pega tudo aquilo, bota num pacote e divide por 220. Você chega no custo hora. Pega tudo essa cesta, né? Então, e você sendo contador, você tem a capacidade. Quem tiver muita dificuldade, o ChatGPT está aí, você pode fazer isso. É o custo hora. Agora, o cara te paga, vai lá, um custo hora aí, você vai no médico, qualquer médico hoje cobra 500 pau a consulta. Da Carol cobra 900. Não, eu falo um médico médio, cai para 250, você tem direito a retorno. O que o médico faz? Ele vai lá, pede os exames e você volta para ele ler os exames. E se tiver mais alguma coisa, ele te encaminha para o especialista. Agora, o contador, claro que ele não cuida da saúde física nem mental do cliente dele. Mas ele cuida, né, da saúde da empresa. Eu não vou nem falar financeira, da empresa. Porque esses temas eu fico um tanto que exaltado, eu estou me contendo aqui. Pode falar, né? Marta, sincero, estou para você para isso, todo mundo tem sua opinião, uai. Pois bem, então acho que a gente tem que se impor diante disto. A gente tem. Deixa
o valor baixo. Para os meninos que estão começando hoje, que precisa tal e tal, quem tem um pouco mais de experiência não precisa se sujeitar a essas questões todas, sabe? Isso não é como milhagem, né? Contabilidade não é essas questões de premiação, cashback, não é isso. A contabilidade é séria. Mandei para o Alex, inclusive, a semana passada, uma reportagem que saiu no Migalhas. Empresário é absolvido por culpa do erro do contador do crime contra a ordem tributária. O que foi? O contador classificou no GIRAUT lá do grau de risco ocupacional da empresa, deu uma diferença lá, acho que R$72 mil. Uhum. Pô, o empresário, além de autuado, tal, foi oferecida denúncia pelo Ministério Público, a defesa alegou, é o que eu faria, em defesa do meu cliente, que foi um erro de contabilidade, Sim. Não foi um dolo. Então, o juiz entendeu, está no Migalhas, então é preciso olhar aí, pesquisar em Migalha, nessas grandes publicações aí, a vida dos contadores como andam, né? Porque todo mundo mete medo que o contador tem responsabilidade junto, tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e pode ser que tenha mesmo. Você imagina, Marta, nesse caso, diante de uma decisão dessas, imagina o que esse pobre contador, que pode ter sido um erro, pode ter sido um erro. No mínimo, ele não vai responder pelo crime, porque nesse caso é culpa, não tem dolo, não vai ter, realmente, né? Mas no mínimo ele vai ter que pagar esses 102 mil. E se era um cliente de 700 conto, quantos anos ele vai trabalhar para pagar um cara desse? Então, contabilidade tem que fazer cálculo atuarial. Contabilidade é apólice de seguro. E contabilidade é que nem plano de saúde. Você não pode pagar plano de enfermaria e querer quarto, né? Exato. Aí é abuso, por aí vai. Gente. Pois é. E agora, toma sua aguinha aí. E ele tem razão, né? Ele tem razão no que ele está falando e é você saber se valorizar. E existem os modelos de negócio, né? E às vezes o modelo de negócio, como eu disse, está aí para a juventude, o pessoal que está começando agora, o pessoal que já está na estrada aí, pode se valorizar e fazer as coisas acontecer. A gente está caminhando aqui para o final, Lopes, e eu vou trazer agora uma pergunta bem polêmica. Eu quero que você seja o Lopes sincero. Hoje, a maioria das pessoas que eu trago aqui, muitos clientes, muitos influenciadores, e tá tudo bem, porque cada um tem essa opinião, e a gente tem do mesmo jeito, que é que nem religião, que nem política, cada um tem a sua. Eu e o Lopes, a gente temos versões políticas totalmente contrárias, religião também, mas a gente se dá super bem, a gente conversa como duas pessoas, a gente se mata por causa disso não, e nem fica sem se falar por causa disso. E acho que deveria ser assim em todos os lugares. Infelizmente, muita coisa mudou, as pessoas não sabem respeitar esse limite, né? Mas, e respeitando esse limite, claro, hoje na contabilidade se fala que a contabilidade você não vai conseguir entregar mais valor para o seu cliente, vender mais para o seu cliente, se você não montar um hub de soluções. E o que seria esse hub de soluções? Terceirização financeira, venda de certificado digital, venda de planejamento tributário, venda de registro de marca, enfim, você montar aquele combo. Como geralmente o cliente ele procura o contador para tudo, porque essa é a real, por mais que às vezes o cliente não dê valor muito para o contador, mas no final ele acaba procurando. Ter advocacia no meio envolvido também, ter lá os advogados para ajudar o cliente. O que o Lopes pensa sobre isso? Você acha que realmente a contabilidade vai precisar? E eu quero a verdade, senhores. Sentem e ouça. Você acha que... E a tua visão, e tá tudo bem, até para o pessoal parar para pensar, se questionar e tirar suas próprias conclusões? E aí, você acha que a contabilidade precisa disso para crescer dentro de um negócio? Agora vamos olhar para a contabilidade de uma maneira negócio mesmo. Como você falou, Marta, estou fazendo aqui para o pessoal... deixar um legado, para o pessoal assumir isso daqui, o meu empreendimento. E aí? Bom, Marta, essa pergunta foi só para me provocar mesmo, que você já sabe a resposta. É claro que eu sei. E eu quero que você... Contabilidade Shop Center, é isso? Isso. Sex shop, pet shop. A gente, se quiser falar. Para. Mas tem serviços agregados, vai. Não tem serviço. Isso não é agregar, desculpa. Com a devida venda, isso não é agregar serviço. O contador é uma espécie de clínico geral. Uhum. Procuram ele para tudo. Para o advogado, para o médico da saúde, o ex-CNPJ, tudo isso, né? Levar isso para dentro da estrutura de uma contabilidade, eu acho que é virar
contabilidade, sex shop e companhia limitada, pet shop, como queira aí, tá? Então eu acho que isso não agrega absolutamente nada, sou contra esse modelo, né? Eu sempre indiquei soluções, desde segurança do trabalho, o que você imaginar. É o homem que eu uso aqui que me trouxe para você. O homem, eu não conheci o homem. Então, quem me a trouxe pra ponto, né? Eu sempre levei. Se eu posso ganhar com essas parcerias, é uma outra coisa. Agora, fazer disso parte do meu portfólio, eu não vou fazer nunca. Eu te dou um exemplo muito prático. O meu cliente de contabilidade, porque sabe que eu sou advogado, ele quer 2 por 1. Quase 3 por 1, antigo Gradiente, para quem é velho, sabe? Era toca-disco, toca-fita e rádio, né? Eu digo, olha, esta matéria aqui é lá no meu outro CNPJ. Outro dia eu perdi um cliente por conta disto. Ele queria abrir uma securitizadora Tá. e o mercado cobra X. Eu falei, eu faço pelo mesmo preço. Pô, mas você é meu contador. Eu falei, isso é no meu outro CNPJ. Eu vou te indicar, portanto, um advogado parceiro, você faz com ele, mas eu não vou fazer para você. Só porque ele saiu mendigando já de ponto. Sim. Então tem coisas que não funcionam. Ah, eu sou teu contador. Primeiro que as atividades são totalmente distintas, por uma questão deontológica, né, que é ética e disciplina. Sim, sim. Eu fui do Tribunal, inclusive, de Ética da OAB, aprendi muito com essa questão, né, do tempo que eu tive lá, da gente separar muito a questão da mercantilização, dessa iniquidade toda que existe no mercado, Sim. de nego vendendo um monte de coisas para enganar cliente, né, recuperação tributária, planejamento tributário, vendendo isso, vendendo aquilo, vendendo... Enfim, capa de DVD, sei lá, vendendo de tudo. Gente, eu não tenho. Se eu tiver que fazer disso, eu vou fazer. Eu já fui vendedor de consórcio, não tem problema. Foi onde eu me soltei bastante. Eu vou fazer qualquer coisa. Mas a minha ética não me permite tais coisas. Entendi. É Mas isso. sua ética não te permite... A sua ética. A minha. A sua. Mas, para quem está Como fazendo... negócio? Como negócio? Problema nenhum. Mas, não sei. Não sei. Talvez aí os meus valores me seguem disto. Eu acho que tudo que você vem para juntar valor, eu acho que sim, mas sei lá. Então você vai lá no meu escritório, aproveita que você vai lá me visitar, já tem a manicure ali, já tem o negócio, já compra um negocinho do cachorro ali, sei lá. Se eu fosse no escritório, sei lá, no médico, no consultório de um médico, eu me sentiria extremamente, quer dizer, primeiro não botaria fé no negócio. Eu me sentiria muito desconfortável. Certo. Mediante isso que você falou, Lopes, sobre esse desconforto em transformar a contabilidade no shopping, e está tudo certo. Que tem algumas coisas que eu concordo contigo e tem coisas que eu discordo. Por exemplo, a gente vê aí contador vendendo extintor de incêndio. Eu acho isso um absurdo. Enfim, mas, ok. Mas também acho que, por exemplo, o contador ele pode vender um planejamento tributário, na minha visão. Opa. Ele pode vender uma holding. Opa. Aí nós já não estamos falando de nada fora, nós estamos falando nada de coisas dentro. Então tá, então ótimo. Então acho que ele já que tem... Aí é serviço, desculpa É serviço. interromper de novo. Nós estamos falando de coisas que estão dentro. Sim, Ó, então ótimo. Planejamento tributário, planejamento sucessório, tudo isso está dentro do serviço, não é nada estranho. Eu estou dizendo assim, de vender o extintor, oferecer, já que você está lá, aproveita e leva a ração do cachorrinho. Sim. Então isso não tem jeito. Por exemplo, acho também que a terceirização financeira é uma prestação Então, eu vou de dar aqui um serviço. depoimento. Ah, Eu indiquei, de tanto você infernizar com essa história de BPO, né, que eu até acho que é um grande mercado. Só que o BPO volta-se para empresa pequena, né? E você sabe que o dono de empresa pequena acha que ele é Bill Gates, né? Tanto é que ele pensa assim, se o cara fosse bom, eu não estava oferecendo contabilidade ou consultoria para ele. E fora que ele é um cara pequeno, o dinheiro dele, assim, parece que... Né? Os caras têm dificuldade de passar o CNPJ, porque acham que com aquilo você vai entrar na NASA, você vai invadir a conta bancária dele, tá? Entendeu? É muita dificuldade. Só para fechar, que o nosso tempo está acabando, eu apresentei um BPO aí, que veio numa parceria daquela empresa lá, que você sabe qual é, né, que a gente usa do RP que eu te indiquei. sim. Sabe o que ele fez? Ele simplesmente levou o cliente embora. Claro que ele me fez um favor. Então, o que os caras estão fazendo? E cuidado, colegas. Quando você for indicar parceiros, contrato de fidelização, de lealdade, uma série de coisas. Isso aí. Eu indiquei uma empresa de BPO, porque veio por conta de uma parceira de RP. E o que o cara fez? Depois que ele
invadiu a base lá, assim, se infiltrou na base, ele montou um escritório de contabilidade. Tudo bem que ele me levou 2 clientes que me fez um grande favor, mas pode ser que leve. Cuidado com as parcerias, porque o mundo, infelizmente, impera a indecência, a malandragem. Contrato, né? Não é? Então, eu costumo dizer, meu contrato de contabilidade tem 57 folhas. Verdade. Ok? Tem 2 páginazinhas de preâmbulo, onde estão as cláusulas principais, o resto está lá. Né? E tudo papel. Você sabe de que eu fui vítima recentemente, porque eu fiz um contrato, né, e eu ainda ouvi do elemento dizendo, olha, você que escreveu. A boa-fé não vale. O que vale é o que está escrito. Isso aí. É isso. E para finalizar, Lopes, eu quero que você olhe para essa câmera e deixe um recado aí para os seus colegas contadores, o que te vier na cabeça. Você vai voltar aqui mais vezes, porque acho que a gente tem muita coisa para falar. Você é um livro ambulante. Eu gosto até. A gente foi almoçar antes, na hora que entrou na farmácia, o Lucas falou assim: a gente precisa marcar um churrasco com o Lopes, né? Mas um churrasco assim de umas 6 horas. Eu falei assim, precisamos. Que ouvir o Lopes falar é muito bom, gente. É muita coisa assim. E mesmo tendo visões contrárias. O bacana é que um cara é tão inteligente que, mesmo com a visão contrária um do outro, a gente consegue seguir numa linha de comunicação muito bacana sem brigar. Então, eu quero que você olhe aqui e fale o que sai do teu coração aí para o contador, para a contadora que tem assistido a gente. Pô, queridos, eu gostaria de falar, sobretudo, para os jovens, para aqueles que estão começando. De onde eu vim e até onde eu cheguei, que não foi muito longe, qualquer um de vocês podem ir muito mais além. É a primeira coisa. Não é fé no sobrenatural, nada disso. É sangue, suor e lágrimas. É acreditar, sobretudo, em você. Porque se você não vencer o patinho feio que tem dentro de você, ninguém vai te enxergar. Vá adiante, não seja soberbo. Tem sempre gente, mas muita gente mais capaz do que a gente é capaz de imaginar. Humildade, respeito e sonho. Para você transformar sonhos em realidade, você começa, isso não é palavra minha, tá? Você coloca uma data. Mas não pode pensar no curto prazo. Tipo, amanhã eu vou ter um escritório de contabilidade. Amanhã eu vou ter um escritório de advocacia. Amanhã eu vou ter uma empresa de propaganda e marketing. Esse amanhã precisa guardar alguma razoabilidade. Então, sobretudo, fé. Um filósofo, já o citei aqui, ele dizia: sorte é preparo e oportunidade. As 2 coisas dependem de você. Então, se você acreditar, se você for decente, não sair por aí atropelando ninguém, fazendo mal para ninguém, você vai conseguir avançar, você criará relações duradouras e as pessoas vão te respeitar. Eu estava aqui agora, um ex-cliente acabou de ligar, pelo amor de Deus, me aceita de volta. Sabe? Porque quando você trabalha com decência, com reputação, existe aqui nesse mundo da Marta uma questão chamada de influencer. Eu estou pouco me lixando para influencer. Eu quero gerar reputação. Quero ser respeitado por todo o meu esforço e ser reconhecido. Então, o conselho que eu dou para vocês jovens, sobretudo, para os velhos não precisa. Vocês já sabem mais do que eu. Então, para aqueles que estão começando, saindo da faculdade, iniciando os seus próprios negócios, acreditem. Não vai ser fácil, não. Vai ser duro. Eu já quebrei 3 vezes, velho. E me mantenho de pé. E vou vencer. E vou ainda fazer muita gente feliz, sobretudo aqueles que eu formei, que hoje me orgulho de estar ocupando boas posições por aí. Saúde, paz, felicidade para 2025 para todos vocês. É isso, Lopes. Quem quiser falar com o Lopes, quem quiser saber onde o Lopes encontrar o Lopes, você tem algum lugar aí que eles te encontram? Por acaso eu tenho um sítio. O site, é você quem administra, você pode divulgá-lo. Vou colocar aqui, tá, gente? Lá tem o contato dele, tributos, contabilidade.com.br.cnt.br, tributos, tá? Tem o S. E o S final, com U, que às vezes você colocar com O, né? Tributos. Lopes, eu quero te agradecer imensamente por dedicar um pouquinho do seu tempo, que eu sei que é mega blaster corrido, por ter aceito meu convite. Você vai retornar aqui sim, e aí a gente vai falar de assuntos mais profundos, e vinha sem medo para falar. Cada um tem o seu ponto de vista e tá tudo bem, é aceito aqui.
Mesmo tem coisas que a gente não pensa igual e tá tudo bem também. Brigadão. Obrigada de coração. É um prazer te receber aqui. Uma pessoa tão... É de verdade, uma pessoa muito intelectual, uma pessoa que é bom ouvir. E a gente aprende, né? A gente vai aprendendo. Teve coisas que eu aprendi aqui que eu ouvi hoje que eu nunca tinha ouvido. Entendeu? Então, assim, e olha que há muito tempo a gente tá aí nessa jornada. E é muito bom aprender coisa nova. Saber que a gente nunca é velho demais e nunca é novo demais também. Então, e nem importante demais para não aprender algo novo todos os dias. Obrigada, viu? Eu que agradeço. E você que ficou aí do outro lado, assistiu até agora esse podcast, o que eu quero que você faça? Mundo da Influência, tá, gente? Curte, compartilha, comenta aqui embaixo, se inscreve no meu canal, porque quanto mais pessoas você se inscrever, mais o meu vídeo no YouTube vai entregar. Manda lá para os amigos, porque conteúdo bom a gente compartilha, mas eu também te digo, conteúdo que se você não gostou, é conteúdo ruim, manda para os inimigos, tá bom? Manda que você tá fazendo um favor lá para eles, beleza? Grande beijo, tchau, tchau e até a próxima.